Otiko pergunta como ela vai e em seguida se apresenta. Ela diz alguma coisa, mas ele fala que não entendeu. Ela fala que disse oi e pede para ele não incomodá-la. Ele pergunta se ele está a incomodando e pergunta por quê. Ele fala que só está tentando falar com ela e dizer que ela é muito bonita. Ela agradece, mas diz que ela é casada. Ele pergunta se ela é casada e fala que ele não viu nenhum anel no dedo dela. E em seguida diz, caramba. Ele fala que ela disse que é casada, mas que ele não viu nenhum anel no dedo dela. E em seguida fala que ele não sabe se deu para vocês verem. E como ele percebe que ela já está voltando, ele fala que pensou que ela fosse casada. Ela diz oi para ele e ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim e pede para ela não encostar no carro dele. Ela fala que o carro é legal como ele e ele fala como quem? E ela diz como ele. E ele pergunta, agora eu sou legal. Ele pergunta como ela sabe disso e ela fala que dá para ver. Ele pergunta por que ela está ali e ela fala que ela só veio ver e ele pede para ela se afastar um pouco. Ele fala que ela é uma estranha e que é melhor ela se afastar um pouco, e ela pergunta por quê. Ele fala que ele não a conhece e ela diz que ele estava tentando falar com ela ainda há pouco. Ele fala que está dizendo isso porque ela disse que ela era casada. E ela diz que sim e fala que eles podem ser amigos, mas ele fala que não quer ser amigo dela. E em seguida ele também diz ser minha amiga. Fala sério? E já aqui ele pergunta, e aí linda, como vai? E depois que ela diz oi pra ele, ele se apresenta e pergunta se ela pode esperar por 30 segundos. Ele fala que ela é incrível e em seguida pergunta pra onde ela vai. E depois que ela fala que só está dando uma volta, ele fala que não vai enrolar e que ele achou ela muito bonita e como ele é novo por ali, ele resolveu se aproximar e diz que ele gostaria de levá-la para um jantar. Ela fala que tem namorado, ele fala que não ouviu, ela diz que tem namorado. Ele pergunta se ela tem namorado e há quanto tempo ela namora e ela diz que há cerca de 1 ano. Ele fala que então é sério e ela diz que sim. Ele fala que eles podem ser amigos e que ele não quer parecer estranho, mas que ele também não vê nada demais nisso. Mas ela fala que não sabe e diz que não sabe se essa é uma boa ideia. Ele fala que respeita isso e em seguida se despede dela. E ela diz que tudo bem. Ele fala que agora ela está olhando e que nós vamos ver o que vai rolar. Ele fala que pensou que ela tivesse um namorado, mas que agora ela está voltando. Ele fala que se tem uma coisa que ele não gosta é alguém batendo com a unha na janela dele. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se esse carro é dele. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que ela não quis conversar com ele e que ele não sabe se ele precisa responder essa pergunta. Mas como ela pergunta novamente, ele fala que sim, que esse carro é dele. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Chenise. Ela pergunta o que ele vai fazer e ele fala que provavelmente ele vai almoçar, já que ele está com muita fome. Ela pergunta se ele vai convidá-la e ele pergunta se ela lembra que ele a convidou para jantar. E como ela diz que sim, ele pergunta se ela lembra o que ela respondeu. Ela fala que eles podem almoçar e ele pergunta que tipo de comida que ela gosta e ela fala que gosta de frutos do mar. E como ele não entende, ela fala que disse que ela gosta de frutos do mar. Ele pergunta qual foi a última vez que ela comeu frutos do mar e ela diz que foi no mês passado. Ele pergunta se ela cozinha e ela diz que sim. Ele pergunta qual a comida favorita que ela gosta de cozinhar e ela diz que gosta de cozinhar macarrão. E fala que macarrão com frango é muito bom. Ele pergunta se ela cozinha para o namorado dela e ela diz que sim. Ele fala que ela disse que ela tinha um cara e ela diz que sim. E em seguida ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que disse que está legal, mas ele fala que não ouviu e pede para ela falar mais alto e ela diz que está legal. E fala que ela quer dizer que ele não precisa se
se preocupar com isso. Ele pergunta se ele não precisa se preocupar e ela diz que não. Ele pergunta se ela vai colocar essa questão de lado agora para se focar nele e ela diz que sim. Ele fala que ela disse que isso não ia rolar e pergunta se ela lembra. E fala que depois de ouvir isso, ele foi cuidar da vida dele. E em seguida pergunta por que ela resolveu mudar de ideia. Ela fala que não sabe e diz que simplesmente ela ficou interessada. Ele pergunta se ela está interessada agora e ela diz que sim. Ele pergunta se esse é algum tipo de brincadeira e fala que ele não curte esse tipo de jogo. Ele fala que ela disse que não estava interessada e pergunta o que mudou. E em seguida ele fala que ele sente que ela está querendo brincar com ele. Ela diz que não está brincando com ele e que ela realmente quer conhecê-lo. Ele pergunta se agora ela quer conhecê-lo e ela diz que sim. Ele pergunta o que nele fez ela querer mudar de ideia e ela diz que ele parece ser um cara legal e ele fala, eu pareço ser um cara legal agora. Ele fala que não é o que pareceu, principalmente pela forma que ela falou com ele lá no começo. E em seguida ele pergunta, afinal de contas, o que mudou. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela foi logo dizendo que ela tem um namorado. Ela fala que entende por que ele está falando isso, mas que ela realmente ficou interessada em saber mais sobre ele. Ele pergunta o que o namorado dela vai pensar quando souber disso. E depois de pensar um pouco para responder, ela diz que ele não precisa saber. Ele pergunta como é que é e ela diz que ele não precisa saber. Ele fala, ele não precisa saber e ela diz que sim. Pergunta se ela faria isso com o namorado dela e depois de pensar mais um pouco, ela diz que sim. Ele fala que o relacionamento dela não deve estar indo muito bem para ela fazer isso. Ele pergunta se ele tivesse um relacionamento com ela, o que garantiria que ela não faria a mesma coisa com ele quando aparecesse alguém com mais dinheiro do que ele. Ela fala que não sabe e ele fala que ele também não sabe o que ela está fazendo ali. Ela fala que está ali porque ela quer conhecê-lo. Ele fala que não sabe nada sobre ela, afinal de contas ela ainda não disse nada sobre ela. Ela fala que eles podem sair e assim eles vão poder se conhecer. Ele fala que ela é uma estranha e como ele vai colocá-la no carro dele. Ela fala que isso não é um problema e ele fala que ele acha que ela ainda não entende os requisitos dele. Ele fala que valoriza o tempo dele e que ele não quer perder o tempo dele com ela. Ela fala que se eles derem uma volta, ela não acha que ele vai perder o tempo dele. Ele pergunta se ele levá-la para sair, o que exatamente ele vai ganhar com isso. Ela fala que eles vão poder se conhecer e ver no que vai dar. Ele fala que eles já passaram desse estágio e que ele está tentando entender o que realmente está rolando ali. Ela fala que quer saber mais sobre ele para depois ela ver. Ele pergunta ver o que e se eles vão se divertir e ela diz que sim. Ele pergunta se divertir como exatamente e pede para ela elaborar um pouco mais. Ela fala que eles vão poder se conhecer e ele diz que tudo bem e pergunta e aí? E ela diz e aí que eles vão sair. Ele fala que ele já disse que ele valoriza o tempo dele e pergunta se ela compreendeu. Ela fala que compreendeu e que está interessada em conhecê-lo. Ele fala que ela disse que ela está namorando há 1 ano e pergunta se não foi isso e ela diz que sim. Ele pergunta por que ela está fazendo isso com o namorado dela e fala que se ele tivesse uma mulher, ele não gostaria que ela estivesse conversando com outro homem. E em seguida pergunta se ela está entendendo isso e ela diz que sim. Em seguida ele pergunta então por que ela faria isso com o namorado dela. Ela fala que se eles saírem, ele não precisa saber disso. Ele pergunta se ela já fez isso antes e ela diz que não. Ele fala que não é o que parece e que isso para ela parece ser muito normal. Ele pergunta se o relacionamento dela não está indo bem e por que ela está jogando tudo isso fora. Ela fala que ele não está levando o relacionamento a sério e que ela gostou do Tico e que gostaria de poder conhecê-lo um pouco mais. Ele pergunta se ela gostou dele ou se do estilo de vida dele, do carro, do dinheiro, e ela fala que gostou dele. Ele fala que sinceramente o que aconteceu no começo não o ajuda a acreditar no que ela está falando e fala que ele não consegue ver sinceridade nela. Ele pergunta cadê aquela energia do começo e ela pergunta que energia. E ele diz aquela energia negativa do começo. Ele fala que tentou conversar com ela e que ela colocou
o namorado dela como se fosse um problema e pergunta se ela lembra. Ele fala que se ela não tivesse interessada porque tem um namorado, ele respeita isso, mas que agora ela está ali. E fala que, pelo menos na teoria, ela deveria se manter firme no que ela disse. Ele fala que está tentando entender por que ela está ali e fala que ele não gosta de perder o tempo dele. Ela fala que não quer fazer ele perder o tempo dele e diz que eles podem sair. Ele pergunta se ela ainda quer sair e ela diz que sim. Ele pergunta sair exatamente para o quê? E ela diz que eles podem dar uma volta. Ele fala dar uma volta? Ela fala que eles podem sair para comer e fala que ela não sabe ou alguma outra atividade divertida. Ele diz que ela está falando um monte de besteira e pede para ela ir direto ao assunto. Ela fala que ela não está e diz que ela só está dando algumas ideias. Ele fala que está tentando descobrir o que realmente ela quer, mas ela não está facilitando. Ele pergunta se ela quer se divertir e ela diz que sim. Ele fala que não é o que está parecendo. Ela fala que ela quer se divertir, ele diz que então ela pode entrar.